A gente vai mudar de assunto, vamos falar de Bitcoin agora. O Bitcoin despencou na última semana e tem atraído a atenção de parte do mercado. Aliás, atrai já faz tempo, principalmente por causa dessa grande volatilidade que tem o Bitcoin. A criptomoeda chegou ao patamar de 65 mil dólares na última sexta-feira, o que significa uma queda de quase 48% em relação ao seu recorde histórico, que bateu em 123 mil dólares, atingido em outubro do ano passado. E para entender o motivo dessa queda e também as perspectivas para o futuro do Bitcoin, a gente convidou o colunista do UOL, Silvio Crespo, que inclusive publicou hoje um texto com algumas reflexões sobre o assunto. Silvio, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, tudo bem? Boa noite, Mauro. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é o nosso. Explica um pouco para a gente o que acontece com o Bitcoin. Eu li a tua coluna e confesso que eu até fiquei interessado em, quem sabe, se sobrar alguma coisinha no fim do mês, quem sabe investir em criptomoeda. Vamos ver. Eu gosto de começar qualquer texto sobre criptomoeda explicando que qualquer pessoa pode perder 100% do valor investido, né? E uma vez que eu falo isso, aí depois eu me sinto mais à vontade para ir dando a minha opinião. Porque justamente eu não quero que as pessoas se influenciem por causa de uma opinião em uma coluna. Claro que isso influencia de uma certa maneira, né? Até um certo ponto. Mas as pessoas, eu quero deixar claro que as pessoas precisam conhecer um pouco mais a fundo. Aliás, na verdade, para Bitcoin precisa conhecer realmente bastante a fundo antes de fazer uma compra, um investimento ou mesmo uma especulação. Porque senão pode correr o risco de quebrar a cara e pode correr o risco até por exemplo, vender em um momento errado e depois se arrepender de ter vendido e aí perceber que não precisaria ter feito isso, né? Então, é importante conhecer realmente a essência do Bitcoin e, consequentemente, das criptomoedas de uma forma geral, porque senão a gente pode fazer besteira com o nosso dinheiro. E explica um pouquinho para a gente o que aconteceu de outubro para cá que acabou redundando nessa queda tão grande do Bitcoin. É muito difícil você encontrar causas que você possa apontar com certeza que esse é o motivo, aquele outro é um outro motivo um pouco menor, né? Existem sempre suposições e hipóteses. Isso vale também para o mercado de ações, para a renda variável de um modo geral, né? Então, sempre quando a gente diz ou ouve dizer que a bolsa subiu, a bolsa caiu por causa de um motivo ou outro, são hipóteses sempre, né? A gente só teria certeza se a gente pudesse extrair a verdade daquelas pessoas que fizeram as grandes negociações, as grandes movimentações e acabaram levando junto com elas o mercado todo. Mas então, tanto no mercado de ações e de renda variável de modo geral, quanto especificamente nas criptomoedas, existe sempre essa dúvida, né? Agora, nas criptomoedas, a dúvida costuma ser mais alta, porque as grandes oscilações, muitas vezes elas surgem sem um fato novo muito claro. E foi o que aconteceu agora, o que está acontecendo nesse exato momento. Qual seria o fato novo? Quando a gente procura, a gente não encontra um fato novo. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que as novas regras em relação aos bancos centrais do mundo, que foram definidas pelo Banco Central dos Bancos Centrais, né, pelo BIS, obrigando que os bancos, as instituições financeiras do mundo, né, determinando isso, que as instituições financeiras do mundo passem a ter $1 de reserva para cada dólar que colocarem em criptomoeda, isso poderia ser uma novidade que desencadeou uma série de vendas. Essa série de vendas desencadeia nova série de vendas. Por quê? Porque algumas pessoas às vezes estão operando de forma, como a gente diz, alavancada, né? Estão operando a descoberto, ou seja, estão operando ativos que elas não têm na carteira. E aí, quando a pessoa começa a ter um resultado muito desfavorável ao que ela tinha previsto,
ela é obrigada a fazer uma chamada de margem, ela é obrigada a fazer um depósito para poder suprir aquilo que ela que está acontecendo, que ela achou que aconteceria o contrário, né? Então, o que acontece é que quando o Bitcoin começa a cair muito, algumas pessoas que estão operando a descoberto, elas podem ser obrigadas a fazer novas vendas. E aí, o que acontece? Cai mais. As novas vendas causam maior queda. E maior queda causam mais rumores, mais pessoas dizendo que o Bitcoin vai acabar, que as criptomoedas vão acabar, entra-se em uma espiral negativa. E aí, para completar, recentemente, uma pessoa que previu a crise financeira de 2008, ela presenteou a comunidade de criptomoeda com uma frase muito interessante, que ela disse: a espiral da morte do Bitcoin chegou. Ou está para chegar, ou está próximo de chegar, né? Agora, como eu não lembro de cabeça a frase exata, né? Mas a ideia era toda essa, que a gente corre o risco de entrar na espiral da morte do Bitcoin. E o que seria a espiral da morte do Bitcoin? Seria o momento em que o preço começa a cair tanto que o trabalho de validação da rede do Bitcoin, que é a blockchain, né? A validação de que as transações estão ocorrendo corretamente e a emissão de novos Bitcoins, que isso é tudo feito por uma comunidade de forma descentralizada. Só que tudo isso tem um custo. E o custo de você validar as transações e de emitir novas moedas poderia não mais valer a pena para quem está fazendo esse trabalho. Porque quando a pessoa faz esse trabalho, o que é que ela ganha em troca? Ela ganha uma recompensa na própria criptomoeda, em Bitcoin. Só que, se o preço do Bitcoin está muito baixo, em tese, chega um momento em que ninguém mais quer fazer esse trabalho. E se ninguém mais quer fazer esse trabalho, a rede acaba se inviabilizando. Isso que ele está dizendo que pode vir a acontecer. Ô Silvio, a gente tem muito pouco tempo para encerrar, então eu queria de você uma resposta bem objetiva. Sim. Tudo isso que você nos contou dessa espiral, você particularmente, você acredita que isso tem mesmo um risco de acontecer? Ou pode acontecer justamente o contrário, as pessoas se animarem que o valor está baixo e entrar um monte de gente comprando Bitcoin e o valor dispara tudo de novo? Isso pode acontecer, mas é importante ficar claro que a manutenção do Bitcoin não depende dessa questão da oscilação de preço que foi aventada pelo Michael Burry, que levaria o Bitcoin para uma espiral da morte. Na verdade, existem mecanismos dentro da própria rede que foram previstas na criação do Bitcoin, 17 anos atrás, de forma que, quando o preço começa a cair muito e o trabalho de mineração, que é chamada essa validação e a emissão da moeda, se torna inviável como negócio, o mecanismo se ajusta até que se encontre um novo equilíbrio, de forma que o custo da mineração vai ficando mais baixo, tá? Até se encontrar um novo equilíbrio. Isso já aconteceu, na verdade, em 2018 aconteceu isso, poderia ter entrado na espiral da morte, mas não entrou porque o próprio sistema se ajustou. Silvio, muito obrigado pelas explicações. Eu tenho certeza que quem está nos vendo ficou conhecendo um pouco mais do que é o Bitcoin, do que são as criptomoedas. Vamos te acionar outras vezes aqui no Poder e Mercado para falar mais com a gente. Obrigado por hoje, uma ótima noite para você. Obrigado, para vocês também.